Interferência é o tema da aula de hoje. Estamos hoje iniciando a última semana. Depois da interferência, vamos falar sobre a difração de ondas. Interferência e difração são fenômenos típicos ondulatórios, sinônimos praticamente, né, de comportamento ondulatório. Vamos, primeiramente, falar do fenômeno da interferência de ondas de uma maneira geral e depois vamos abordar a interferência luminosa, dos raios luminosos, né? Muito bem. Qual é a ideia, antes de mais nada? Eu tenho duas fontes. Uma fonte que emite ondas eletromagnéticas e que vamos considerar ondas esféricas, se propagando a partir desse ponto. Uma segunda fonte que emite ondas eletromagnéticas, aqui eu tenho as frentes de onda, né? Também vamos considerar ondas esféricas. Para grandes distâncias, essas ondas esféricas podem ser descritas por ondas planas. É isso. Então, espero que fique claro esse aspecto. Agora, o problema é o seguinte: uma onda se propaga a partir dessa fonte, a outra se propaga a partir dessa fonte e as duas atingem um ponto P. O que acontece no ponto P? É isso. Veremos que ocorre, né, o fenômeno da interferência, né, que se manifesta no fato de que esse ponto P, às vezes, exibe um mínimo da intensidade da onda. Por exemplo, no caso da luz, um ponto escuro. Às vezes, muito iluminado, mais do que dessa fonte e daquela fonte. Esse é o fenômeno da interferência, que vamos analisar à luz da questão da intensidade da onda em cada ponto, né? É isso. Esse é o programa da aula, né? Vamos considerar ondas esféricas, né, que podem ser, como a gente vai estudar lá na frente, né, difração sob essa forma. Agora nós vamos analisar a parte real, né, dessa expressão de uma onda esférica, uma onda que se propaga a partir da origem, na realidade, né? E também pode ser ondas planas, ou com essa forma, ou com essa forma, né? Aqui eu tenho um esboço feito pelo famoso Young, em 1840, que foi um dos primeiros a se dar conta de que pode acontecer esse efeito aqui, olha. Ondas passando por dois orifícios, né? Elas se propagam de tal forma a produzir, como eu disse antes, máximos da intensidade, mínimos da intensidade, né, máximos da intensidade e assim por diante, máximos e mínimos. Isso é a característica fundamental, crucial da interferência, gerando pontos de intensidade muito grande, ponto de intensidade muito pequena ou igual a zero, intensidade igual a zero. Isso é também possível, né? É esse o fenômeno. Nós vamos trabalhar só com duas ondas, né? Por mais, é tudo muito complicado, muito mais difícil, na verdade, né? Então, aqui estou indicando, né, uma experiência feita a partir de uma cuba de ondas, onde a gente pode verificar, né, facilmente, né, que se eu tenho aqui duas fontes, elas vão gerar a interferência, acarretando, no caso de ondas na água, este fenômeno lindo ali, né, onde você tem pontos de máximos e mínimos da intensidade, quando eu superponho as duas ondas. Mas tenho fenômenos lindíssimos, né, muito bonitos, como esse aqui, né? Agora, é uma combinação da interferência
como também no fato de que a luz sofre a dispersão. Mas isso a gente pode, quem sabe, ver um pouquinho mais adiante. Mas são exemplos de interferência luminosa nesse caso, né? Então, vamos assistir a este vídeo. Neste vídeo usaremos uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável, uma haste com esferas de plástico e obstáculos feitos com barras de PVC. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter o mesmo comprimento de onda e estarão em fase. Assim, a interferência destas ondas podem formar regiões de nós e de ventres, como podemos ver na tela. Podemos notar também que, ao mudarmos a abertura das fendas, mudaremos o padrão das figuras de interferência. Outra maneira de se obter interferência das ondas é por meio de ondas circulares formadas por duas esferas de plástico tocando a superfície da água. Para isso, vamos trocar a haste plana por dois suportes com esferas, tocando a água com a mesma frequência. Da mesma forma que as fendas, as ondas circulares formadas pelas esferas vão provocar interferências entre si, formando regiões de nós e de ventres, ou seja, regiões onde ocorrem interferências destrutivas e construtivas. Muito bem. Então, vamos considerar a matemática da superposição de várias ondas. Mas depois eu vou aplicar a duas só, né? Porque as expressões são muito difíceis, né? Eu tenho duas ondas e agora aquele 1 sobre R eu coloco aqui, né? Então eu tenho apenas a amplitude. A onda FI, né? É a amplitude AI, cosseno de KIR, né? Para cada uma das ondas, então eu tenho que fazer isto, né? Aí o meu problema é encontrar a onda que é a superposição dessas. O que é a superposição? É uma soma. Eu tenho que encontrar uma expressão para soma de AI cosseno de φ. Vamos chamar de φ a fase da onda. Pronto. Φ é a fase. Acabou-se. Aí fica mais fácil. Fase. Para simplificar, né? Aí cosseno de φ. Há um problema matemático curioso, né? Como é que eu encontro uma expressão para soma de cosseno AI cosseno φ? Uma delas é fazendo uso de números complexos, né? A outra delas, porque essa soma de AI cosseno φ é uma soma de partes reais de números complexos, né? De forma que o problema que se coloca é o seguinte: AI cosseno de φ é igual a A cosseno de φ. Esse é o problema, é achar a amplitude da onda resultante da superposição de várias ondas, né? E a fase associada a essa onda resultante. Essa onda aqui é a onda resultante da superposição de N ondas. A gente vai considerar só o caso de duas, é claro, mas eu tenho aqui a resposta. Não vale muito a pena a gente descer a detalhes, né? Mas qualquer que seja o caso, a amplitude é dado por essa expressão aqui, né? A soma de AJ cosseno φj ao quadrado mais
soma de AJ seno φJ ao quadrado. Essa é a solução, né, para a amplitude. E para a fase, é o arco cuja tangente é essa soma dividido por essa soma. O fato é que nós não vamos trabalhar esse caso muito geral, não. Isso dá muito trabalho. Vamos considerar o caso simples, né? 2 ondas. Mas o que nós estamos preocupados é com a intensidade da onda. Vamos analisar a intensidade, vamos analisar a interferência à luz dessa grandeza física. Intensidade da onda resultante, que a intensidade é proporcional sempre à amplitude. Portanto, a amplitude da onda ao quadrado. Às vezes a gente considera, na verdade, uma média no tempo, mas esse é um detalhezinho, né? Como no caso das ondas eletromagnéticas, né? Eu tenho intensidade em termos do campo elétrico. O campo elétrico é a amplitude da onda, né? E a intensidade nada mais é do que energia por unidade de área por unidade de tempo que a onda leva, que a onda carrega. Né? Muito bem. Então, vamos olhar sempre para a questão da intensidade e a gente vai descobrir que, de fato, acontece esse tipo de comportamento. A intensidade fica grande numa certa região, pequena na outra e assim por diante. Né? Então, 2 ondas só. Ora, 2 ondas, a coisa é muito fácil, né? E vezes cosseno φ e seno φ é dado por essa expressão, eleva ao quadrado, eu vou então encontrar que o E ao quadrado, a amplitude da onda ao quadrado, é igual à amplitude de uma onda ao quadrado, mais a amplitude da segunda onda ao quadrado, mais 2 vezes E1, E2 vezes cosseno da diferença de fase. É uma questão de matemática, é fácil provar isso aqui. Agora, como isso aqui está ao quadrado, olha só a expressão para intensidade. A intensidade, né, num determinado ponto, né, claro que depende da fase aqui, né, veja que a fase depende de R2 menos R1, né, as distâncias, né, até os pontos nos quais nós temos a geração das ondas. Né. O fato é o seguinte, é que a intensidade depende dessa forma. Intensidade da primeira, intensidade da segunda, 2 vezes a raiz quadrada de 1 vezes 2, mais o cosseno de 2φ. É isso. Olha, tudo que a gente vai fazer aqui é fazer aplicações desta forma, só desta forma. Vários casos, mas é isso. É isso. É aprender a calcular, na verdade, φ2 menos φ1. Agora, é fácil perceber que nós temos uma situação curiosa, que é a seguinte. Se, veja só, se φ2 menos φ1, vamos considerar em módulo, for igual a m vezes 2 vezes π, m igual a 0, serve. Nós temos um máximo da intensidade. Né? Se for um número semi-inteiros de 2π, né? Semi-inteiros de 2π, a intensidade é mínima. Ela pode ser 0. Né? Ela pode ser 0 se a diferença de fase for, por exemplo, igual a 0. A diferença de fase num determinado instante de tempo. Então, veja só que coisa curiosa. É isto. Acabou. Não preciso praticamente fazer mais nada, porque está tudo muito claro. Ou seja, quando eu superponho 2 ondas, eu posso ter pontos de intensidade nula ou muito pequena, né? Ou intensidade grande. Né? Isso é por conta desse comportamento da função, por exemplo, cosseno ao quadrado. Né? Veja, quando eu tenho a superposição de 2 ondas, a intensidade máxima dada por aqueles valores de cosseno é igual a raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 2. E a intensidade mínima é raiz quadrada de 1 menos I2. Se 1 for igual a I2, olha só que coisa curiosa. Se 1 for igual a I2, veja, eu tenho uma situação na qual a intensidade máxima, eu acho que eu tenho isso aqui, a intensidade máxima é 4 vezes maior do que a intensidade de uma das ondas apenas. Olha só que coisa. Ou a intensidade mínima, né? Se I1 for igual a I2, a intensidade mínima é igual a 0. Então, eu tenho essas 2 possibilidades em função da fase. Então, tudo se passa ou se trata
de determinar, olha só, os valores de R1 e R2, conhecidas as fases. Em geral, a gente joga essa fase aqui fora para não complicar muito a análise, né? Mas a condição é essa, né? E, portanto, veja, N, que é o índice de refração, vezes R1 menos R2, é igual a M vezes lambda zero, e aqui tem uma diferença de fase, com M igual a 0, 1, 2, 3. Ou, para os pontos de mínimo, um número semi-inteiro de comprimento de onda. Aí está. Essa é a condição. Essa é a condição. Veja, vou reescrevê-la aqui. Aqui. Essa é a condição. É a regra geral. Onde estão os pontos de máximos e mínimos? São os pontos para os quais as distâncias, né, até as fontes, satisfazem essa condição aqui. M vezes o comprimento de onda da onda, né? Especialmente se ela se propaga num determinado meio, esse lambda zero é o comprimento de onda da onda antes de incidir naquele meio. O fato é que, se essas diferenças de fase forem iguais a zero, nós temos aqui a condição geral. O resto é exercício. Agora é exercício, acabou. Não tem que fazer mais nada, é só exercício. Né? Só exercício. Máximos, mínimos. O que diz isso? É que a diferença de caminho óptico, se ela for um número inteiro vezes o comprimento de onda, eu vou ter um máximo. Se for diferença de caminho óptico igual ao número semi-inteiro de comprimento de onda, eu vou ter um mínimo. Acabou. Bom, isso aqui é a condição. Agora, exercício. Não tem mais o que fazer. É fazer aplicações, saber calcular diferenças de caminho óptico. É isso, tem que saber calcular. Então, em alguns casos é muito fácil. Esse aqui, por exemplo, a famosa experiência de Young. Né? A famosa experiência de Young. Eu coloco aqui um referencial, a origem no centro, são duas fendas, esqueci de dizer, na experiência de Young, envolve luz passando por aqui e luz passando por aqui. De forma que tudo se passa como se eu tivesse uma onda começando desse ponto, chegando a um ponto lá no anteparo, e uma outra passando por aqui e atingindo este ponto do anteparo. É isto, é isto. Qual é o problema aqui? É o seguinte, se eu tenho D minúsculo como sendo a distância entre as duas fendas e D maiúsculo como sendo a distância entre o plano que contém as duas fendas, e o anteparo, porque eu observo isso no anteparo, numa parede lá. Tá certo? Numa parede lá. Então, a condição é Z igual a D. Né? Z igual a D está o anteparo. Né? E D minúsculo é a distância entre as duas fendas, de forma que aqui eu tenho essa coordenada aqui, é x igual a menos d sobre 2. E essa coordenada aqui é igual a x igual a d sobre 2. Né? Então, uma fenda está em x igual a d sobre 2 e a outra está em x igual a menos d sobre 2, que é a posição dela nesse referencial aqui. E agora é calcular, é saber calcular. Né? Onde é que estão os máximos e mínimos aqui? É isso que eu quero saber. Onde estão os máximos e mínimos aqui? Né? Ora, não é difícil nesse caso, porque a gente vai fazer só uma aproximação. Né? Em primeiro lugar, eu vou desprezar a diferença de fase, porque quando eles atingem esse ponto, eles estão na mesma fase, né? As duas. Então, aquela diferença de fase é igual a zero. Ficou mais fácil ainda, né? Ora, nesse caso, R1 é só olhar agora, né, para aquelas coordenadas que eu descrevi antes, né? Veja só, esse R1 é um ponto aqui, né? Ele tem Z, né? A coordenada desse ponto Z igual a D, né? De forma que agora eu posso, né, escrever, né, R1 igual a distância D ao quadrado, porque Z igual a D, mais Y2 mais X menos D sobre 2. Esta aqui é a primeira fenda. A segunda fenda, como lá é X igual a menos D sobre 2, então é X menos D sobre 2. Aqui está. R1 menos R2 eu posso aproximar.
eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer D sobre D, né, D minúsculo sobre D, muito menor do que 1. E aí, nessas circunstâncias, veja só, R2 menos R1 é igual a X. X é a coordenada, aquela coordenada. X vezes D minúsculo dividido por D maiúsculo. Consequentemente, é fácil a gente se dar conta de que R2 menos R1 é igual a X. Veja, X, aqui está Y, mas na verdade eu estou usando ali X. Né? Veja, X, né? Aqui está X igual a 0, se lembram? Né? No meio das duas, X igual a 0, no meio. Né? E olha só o que vai acontecer, o que acontece na realidade. Né? É que os pontos de máximo acontecem para X máximo vezes D sobre D grande igual a M vezes lambda zero, onde M é igual a zero, M igual a zero corresponde a esse ponto aqui, né? Porque corresponde a X igual a zero. Né? Então, M, um número inteiro, vezes lambda zero. E esse M vai variar de 0 até 1. E as distâncias entre máximos e mínimos são dadas por essa expressão aqui. Né? O fato é que a gente já está antevendo a existência de pontos para os quais a amplitude é máxima, esses pontos aqui, e pontos para os quais a amplitude é mínima, e igual a zero nesse caso, igual a zero. Porque a intensidade da onda que incidiu, né, sobre aquela parede contendo esses dois orifícios, né, as duas fendas, a amplitude é a mesma. Portanto, eu vou ter pontos que a amplitude é exatamente igual a zero. Né? Pontos sem luz, não iluminados. Pontos com iluminação, tal que a intensidade é 4 vezes maior do que qualquer uma das duas. E é isso que se verifica experimentalmente. É isso que se verifica experimentalmente. É uma experiência famosíssima, a experiência de Young. Né? Agora, a gente pode bolar outras experiências que são relativamente fáceis, né? Como esta aqui do biprisma, né? De Fresnel, por exemplo, né? Ou o espelho duplo. Aqui eu tenho um espelho, aqui eu tenho um outro espelho. Agora eu tenho um raio luminoso, veja, ele sofre a reflexão aqui e tudo se parece como se ele vem de lá. E agora eu tenho aqui do outro espelho. E agora você vai encontrar também pontos de máximos e mínimos. Né? Essa aqui é um outro jeito de você obter, né, ou visualizar esse fenômeno da interferência. Tem ainda o biprisma, a gente não vai a isso de detalhe, mas vamos a esse aqui que eu acho muito interessante. Né? Películas. Películas. Interferência em filmes finos. Né? Vou chamar de filme fino se essa distância aqui for muito pequena. Tá certo? Pequena a distância. Um filme fino. O que acontece com um filme fino é o seguinte. Um raio incide, mas ele é refletido em parte, porque sempre tem reflexão e refração. Uma parte dele é refletida, mas o outro sofre refração e aqui ele experimenta de novo uma refração e sai. Bom, isso aqui esquece, foi embora. Mas agora este aqui volta e sai em princípio paralelamente àquele. Mas veja que há uma diferença de caminhos ópticos entre este aqui e este aqui. E essa diferença de caminhos ópticos é que agora eu posso escrever uma expressão para os máximos e mínimos em função das diferenças de caminho óptico. Aí tenho que fazer uma continha, né? Porque eu tenho que usar as leis da reflexão, as leis da refração. Né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, esse tipo de figura aqui, né? que na verdade acontece, ele é interessante porque ele agora leva em conta uma outra coisa. É que quando ocorre
refração aqui, o índice de refração é diferente para cada frequência. Consequentemente, a diferença de caminho óptico vai ser diferente para cada comprimento de onda, para cada cor. Portanto, os máximos de uma cor não coincidem com os máximos da outra cor. Fantástico! Porque aqui, né, ocorre a dispersão da luz, né? Cada cor ela vai se desviar mais ou menos, acarretando diferenças de caminhos ópticos. Consequentemente, eu vou ver essa coisa linda, que belíssima, como a gente vê. Na verdade, é isso que a gente vê. Na verdade, se a gente olhar para uma poça de óleo, olhem para vocês verem que você vai ver ali um espectro de cores também, porque agora o óleo se constitui num filmezinho fino. Então, essa questão aqui das cores tem a ver, então, com a dispersão luminosa, né? E agora é uma questão de encontrar, na verdade, a diferença de caminhos ópticos. Eu tenho aqui o caminho, a diferença de caminhos ópticos, ele depende, claro, desse ângulo aqui de refração. Tá vendo? Por isso que tem aqui o ângulo. Então, a condição agora envolve D vezes cosseno do ângulo de refração. Tem que fazer a continha, né? Aqui. Tem que usar as leis da reflexão e as leis da refração para achar a diferença de caminhos ópticos entre este raio luminoso e esse outro raio luminoso que veio até o fundo e voltou, né? Tem uma diferença aqui entre eles. Então, a condição é essa. E é por isso que a gente consegue realmente ter fenômenos de interferência em filmes finos. Aqui tem um outro exemplo, esse também é belíssimo, né? Descoberto por Newton, né? Eu coloco aqui, na verdade, uma lente, né, plano-convexa, invertida, né? E aqui tem os raios luminosos que incidem perpendicularmente, né? De forma que ele vem até esse ponto. Um é refletido aqui, o outro vai até essa outra superfície e volta. Então tem que considerar a diferença de caminho óptico entre esses dois raios, né? E o resultado é que para distâncias R, né? R, né? A partir daqui, do centro, né? Dadas por essa condição, onde R aqui, na realidade, é o raio daquela lente que eu mencionei antes, né? Mas essa é a condição. E olha só que figuras bonitas, né? É que a gente acaba obtendo. É realmente bastante interessante e muito bonito. O que dá trabalho é sempre calcular as diferenças de caminhos ópticos e aplicar sempre a mesma condição, né? O fato é que eu tenho, então, pontos de máximos e pontos de mínimos, né? Portanto, R é, como eu disse antes, é a distância. Aqui são pontos de máximo e aqui são pontos de mínimos. Existem instrumentos, né, para se provocar a interferência, né, que são os interferômetros. Um dos mais famosos foi esse de Michelson-Morley, e que fez história. Mas a gente vai deixar isso para uma segunda ocasião. Eu quero, então, agradecer só a participação de vocês.